Patrick Gomes de Toledo, tenho 26 anos e assino PAC. Atualmente sou educador cultural, dou oficina de grafite e minha formação é artes visuais. Comecei a pintar no final de 2001 e eu sempre desenhei desde criança e aí conheci uma galera que já riscava uns trampos e na verdade o irmão de um amigo que realmente pintava na rua, usava spray. E aí nesse contato de eles riscarem no papel, eu comecei a desenhar no papel também, até que uns meses depois ganhamos umas tintas e aí fizeram o primeiro na parede mesmo. Falando de grafite, em questão técnica, eu gosto muito assim do trabalho à mão livre com spray. Uso algumas vezes, tenho usado mais recentemente o stencil como textura, mas trabalho muito à mão livre mesmo, assim, acho que a qualidade do traço, tenho procurado trabalhar um pouco isso, explorar, então questão de grossura, de qualidade mesmo, de linha. Meu trabalho também se desenvolve muito na questão de luz e sombra, então acho que isso também é uma coisa muito forte no meu trabalho. E falando em tema, hoje em dia assim eu trabalho muito a figura humana. Eu acho que aí que tá um pouquinho assim dessa minha poética, assim, no meu trabalho se reflete muito também o meu dia a dia. Então em alguns casos assim de coisas que eu vivo e eu acabo retratando na imagem. E então acho que é muito pertinente assim, meio que como um diário, sabe? Então muitas coisas conscientes ou inconscientemente acaba se apresentando no que eu desenho. Então acho que tá mais nessa questão da figura humana. E o grafite eu falo como uma porta de entrada para o universo artístico. Então foi através do grafite que eu comecei a pensar a arte, a querer estudar arte e entender também outras linguagens. Então o grafite sendo essa porta de entrada, ele me ajudou a entender mais essa questão artística, no sentido de eu olhar para mim através do trabalho que eu produzo. Então de às vezes estar desenhando e olhar naquele trabalho tipo algo que está ali no meu dia a dia, nem foi consciente, mas aquilo apareceu. Então assim, uma coisa meio que de você colocar pra fora, sabe? Coisas que é sua, que tá dentro de você e que se expressa numa determinada imagem, numa composição. Então essa questão da arte como forma, como meio de se conhecer, de conhecer o outro, de pensar o mundo. Então, de você pensar o mundo, você entender como você vê a partir do desenho e também mostrar isso pro outro. Então essa equação do fazer, do mostrar e do ver. Então o trabalho que não se resume, você fez, acabou, não. Ali é a primeira parte, é você e o trabalho. Mas aquele trabalho, a partir do momento que ele entra em contato com o público, aí é a segunda parte, aí é onde que acho que a coisa realmente acontece. Quando eu comecei a fazer grafite, acho que como todo grafiteiro, acho que não é diferente. Há uma certa resistência por parte da família, porque se gasta muita grana para comprar tinta, principalmente no começo é muito legal, muito bom, então tem toda a questão do risco de ser preso, repressão. Então eu acho que não foi diferente. No começo assim muito criticado por questão de sujar tinta, gastar dinheiro para pintar muro dos outros. Mas isso eu acho que é importante porque até prova para você mesmo o quanto você quer fazer aquilo. Porque nessa, se você tá por moda, se você tá por qualquer outra coisa, você acaba desistindo. Por todas as dificuldades, seja de você ficar no dia inteiro andando no sol com a mochila pesada, de não ter o que comer, todo o dinheiro que você ganha pra você comprar tinta, então toda hora você tem que estar provando, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e pra você mesmo e pra sociedade. E a família não é diferente. Muita gente fala que meu trabalho é autorretrato. Eu acho que em algumas situações eu me desenho, em muitas situações eu tiro referências em mim, referências em outras pessoas, mas pra mim não é necessariamente alguém.
pra mim são personagens, são figuras. E eu acho que por mais às vezes que eu desenho, alguém tem algo de mim naquele desenho, assim. Então cai um pouco nessa equação que eu falo. Então o artista é como filtro. Então a ideia, o insight passa por você. Então é muito difícil falar assim que não tem a cara do artista, porque se não tem a cara do artista, alguma coisa está errada. Eu, principalmente quando eu tô dando aula, eu falo muito com os meninos assim, eles falam, meu desenho é feio. Eu falo, não, eu vejo você no seu desenho. Inclusive hoje tá vendo muito assim, inspiração deles no meu trabalho e perdendo um pouco a identidade. E eu falo pra eles, é legal ter referência, mas deixa a sua cara, deixa a sua marca. Então, não tanto essa coisa batida e definida que nem é o grafite do tipo, esse é meu estilo, essa é minha identidade visual, não posso fugir disso. Não, acho que o artista tem que ter essa liberdade de criar. A partir do momento que ele volta pra dentro de si e coloca pra fora, tá saindo de dentro dele, então tem que ter a cara dele, assim. Então eu acho que meu trabalho tem minha cara, assim.